Olá, seja bem-vindo. Hoje você vai conhecer Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de fé que enfrentaram reis, fogo e impérios, mostrando que o verdadeiro poder está nas mãos de Deus. A cidade de Jerusalém cai diante do poderoso rei Nabucodonosor. Entre os prisioneiros levados à Babilônia estão 4 jovens: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O rei ordena que sejam treinados e alimentados com as iguarias do palácio para servirem em sua corte. Mas Daniel toma uma decisão que mudará sua história: não se contaminar com a comida do rei. Ele pede apenas legumes e água. 10 dias depois, seus rostos brilham mais do que os dos outros jovens. Deus lhes dá sabedoria, inteligência e discernimento em todas as ciências e sonhos. Quando comparecem diante do rei, são 10 vezes melhores que todos os sábios da Babilônia. Assim começa a jornada de Daniel, um jovem fiel em terra estrangeira, um servo que decidiu honrar a Deus acima de qualquer trono terreno. Mesmo longe de casa, Daniel permaneceu fiel, e Deus o exaltou diante dos reis. O poderoso rei Nabucodonosor acorda aterrorizado. Um sonho o perturba, mas ele não consegue se lembrar. Enlouquecido, o rei ordena: matem todos os sábios da Babilônia, se não me revelarem o sonho e seu significado. O decreto é cruel. Daniel e seus amigos também seriam mortos. Mas o jovem servo de Deus se ajoelha e ora. Naquela noite, Deus revela o mistério em uma visão. Diante do rei, Daniel fala com coragem. Há um Deus nos céus que revela segredos. Ele descreve a imensa estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturados com barro. Depois anuncia a interpretação. Cada parte representa um reino, que cairá um após o outro, até que o reino de Deus, simbolizado por uma pedra cortada sem mãos humanas, destrua todos os impérios e permaneça para sempre. O rei se curva diante de Daniel e reconhece: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Deus revelou o que nenhum homem podia saber, mostrando que só ele é o Senhor da história. Nabucodonosor manda erguer uma enorme estátua de ouro, brilhando sob o sol da Babilônia. Um decreto é proclamado: quando a música tocar, todos devem se ajoelhar e adorar a estátua. Quem não o fizer será lançado na fornalha ardente. Mas 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusam-se a se curvar. O rei, furioso, grita: quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Eles respondem com coragem: o nosso Deus pode nos livrar, ó rei, mas mesmo que não nos livre, não adoraremos tua estátua. A fornalha é aquecida 7 vezes mais. Os soldados que a acendem são consumidos pelas chamas. Os 3 são lançados no fogo. Mas o rei se levanta espantado. Não foram 3 homens que lançamos? Vejo 4, e o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eles saem ilesos, sem sequer cheiro de fumaça. Nabucodonosor cai de joelhos e declara: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando a fé é verdadeira, nem o fogo pode destruir, porque o Filho de Deus caminha no meio das chamas. O rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, tem outro sonho aterrorizante. Ele vê uma grande árvore, alta e frondosa, tocando os céus, abrigando aves e alimentando todos os seres. Mas de repente, um mensageiro celestial grita: cortem a árvore, arranquem-lhe as folhas, deixem apenas o toco com raízes na terra. Que o coração do homem seja mudado para o de um animal, até que ele reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Daniel explica: ó rei, a árvore és tu. Teu poder é grande, mas teu orgulho te derrubará. Arrepende-te, e talvez tua paz se prolongue. Mas o rei ignora o aviso. 1 ano depois, caminhando sobre o palácio, ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com meu poder e para minha glória? E imediatamente uma voz ecoa do céu: a ti se declara, ó rei Nabucodonosor, teu reino te é tirado. Ele enlouquece,
vive entre os animais, come capim e dorme ao relento. Até que levanta os olhos ao céu e declara: agora sei que o Altíssimo reina. Seu juízo termina, sua razão volta, e ele é restaurado, mais sábio e humilde. Deus abate o orgulhoso, mas exalta o coração que se rende a ele. Anos se passam, Nabucodonosor já se foi, e agora o rei Belsazar governa a Babilônia. O rei Belsazar celebra com os copos sagrados de Jerusalém, bebendo vinho e louvando deuses de ouro e prata. De repente, uma mão invisível escreve na parede. O rei empalidece, suas pernas tremem, e ninguém consegue entender as palavras. A rainha-mãe lembra: há um homem em quem habita o espírito dos deuses santos. O nome dele é Daniel. Chamado à presença do rei, Daniel recusa recompensas e fala com autoridade divina. Ó rei, teu coração se exaltou. Usaste o que era sagrado para zombar do Deus do céu. Por isso ele te pesou e te julgou. Então ele lê: Menê, Menê, Tekel e Parsim. Deus contou teus dias e os terminou. Foste pesado e achado em falta. Teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Belsazar morre e o império babilônico cai. Daniel permanece de pé, porque o Deus que ele serve reina sobre todos os reinos e reis da terra. Agora o império babilônico caiu e o rei Dário da Pérsia governa. Daniel, já idoso, continua fiel e se destaca entre todos os governadores, um homem íntegro, sem corrupção. Mas sua excelência desperta inveja. Os oficiais tramam contra ele e convencem o rei a assinar uma lei. Durante 30 dias, ninguém poderá orar a outro Deus senão ao rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Mas Daniel, como sempre, abre as janelas em direção a Jerusalém e ora 3 vezes ao dia. É preso, mas não nega sua fé. O rei, angustiado, é forçado a cumprir a lei e diz: teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Daniel é lançado na cova e uma pedra sela a entrada. Na manhã seguinte, o rei corre e grita: Daniel, o teu Deus te pôde livrar? E a voz responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel é tirado ileso e seus inimigos são lançados no lugar dele. Quem permanece fiel a Deus encontra livramento até no meio dos leões. Numa noite de visões e poder, Daniel tem um sonho que abala sua alma. Do mar agitado surgem 4 grandes feras, diferentes umas das outras. Um leão com asas de águia, um urso erguido de um lado, um leopardo com 4 asas e uma terrível besta de ferro com 10 chifres e dentes que devoram tudo. Enquanto Daniel observa, surge entre os chifres um pequeno chifre arrogante que fala blasfêmias contra o Altíssimo. Mas de repente o cenário muda. Tronos são postos e o ancião de dias, o próprio Deus, se assenta. Seu trono é de fogo e milhares o servem. Os livros são abertos e as feras são julgadas. Então Daniel vê vindo nas nuvens um como o Filho do Homem, que se aproxima do ancião de dias e recebe domínio, glória e um reino eterno. Daniel fica perturbado, mas o anjo explica: as 4 feras são 4 reinos humanos, mas os santos do Altíssimo possuirão o reino para sempre. O poder dos impérios passa, mas o reino do Filho do Homem, Jesus Cristo, é eterno e invencível. Daniel tem outra visão poderosa. Ele vê um carneiro com 2 chifres, um mais alto que o outro, dominando tudo à sua frente. De repente, surge um bode vindo do oeste, com um chifre imenso entre os olhos, que derrota o carneiro e quebra seus chifres. O chifre grande cresce com arrogância, mas se divide em 4, dando origem a 4 reis. Entre eles, surge um chifre pequeno, cheio de orgulho e violência, perseguindo os santos, profanando o santuário e tentando mudar os tempos e a lei. Daniel fica profundamente perturbado, mas um anjo lhe explica o mistério. O carneiro representa os reis da Média e Pérsia. O bode é o rei da Grécia. O chifre pequeno é um rei futuro, arrogante e opressor, que fará guerra contra o povo de Deus. Mesmo assim, a mensagem é clara. Deus tem controle absoluto sobre todos os reinos, e seu plano não será frustrado. A história da humanidade pode ser turbulenta e cheia de reis poderosos, mas Deus guia o tempo e protege o seu povo fiel.
Nos dias de Daniel, a cidade de Jerusalém está em ruínas e o povo sofre o exílio. Daniel, homem de oração e jejum, se volta a Deus com arrependimento e humildade. Ó Senhor, pecamos, transgredimos e nos rebelamos contra ti. Inclina teus ouvidos, Senhor, e ouve a nossa confissão. Enquanto ora, o anjo Gabriel aparece trazendo uma mensagem que mudará a história do mundo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para encerrar a transgressão, trazer justiça, selar a visão e ungir o Santo dos Santos. Gabriel revela o tempo da vinda do Messias, o Salvador prometido, que trará redenção, sofrimento e vitória final. Daniel, emocionado e atônito, entende que o plano de Deus é perfeito e inexorável, mesmo diante de exércitos, impérios e sofrimento humano. Mesmo em tempos de desesperança, a oração fiel encontra a resposta, e Deus revela o futuro aos que o buscam com todo o coração. Daniel jejua e ora por 3 semanas, buscando entender o futuro do seu povo. Então, um homem glorioso aparece, com roupas resplandecentes e aparência de relâmpago, enchendo Daniel de temor e força. O mensageiro explica: Daniel, desde o primeiro dia que buscaste a Deus, suas palavras foram ouvidas, mas o príncipe da Pérsia resistiu à minha vinda, até que Miguel, o grande príncipe, veio ajudar-me. Daniel presencia pela primeira vez que há batalhas espirituais acontecendo nos céus, que influenciam os reinos da terra. O anjo revela eventos futuros, guerras, reis, conflitos e o plano eterno de Deus sobre Israel. Daniel, exausto e tremendo, é fortalecido. Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Levanta-te e ouve a palavra que te digo, pois grandes coisas ainda virão. Mesmo quando as forças do mal parecem invisíveis, Deus controla tudo, envia seus anjos e protege aqueles que confiam nele. Daniel recebe uma visão detalhada sobre reis e reinos que lutariam pelo poder durante muitos anos. O rei do norte e o rei do sul travam batalhas implacáveis, alianças quebram, traições surgem e muitos sofrem nas guerras. Profecias falam de reis audaciosos, de povos conquistados e de heróis que surgem, mas também de traição e arrogância. No meio do caos, Daniel entende que Deus está no controle. Cada batalha, cada império e cada decisão política se encaixam no plano divino. O capítulo revela ainda um rei perverso que se levantará, fazendo guerra contra o povo santo e tentando destruir tudo que é de Deus. Mesmo assim, a promessa se mantém. Os fiéis serão protegidos e o reino eterno do Altíssimo triunfará. Deus vê o futuro, domina as nações e preserva seu povo, mesmo em meio à guerra e intrigas humanas. Daniel recebe a última e mais poderosa visão. Os dias finais estão chegando. Um anjo glorioso anuncia guerras, tribulações e um tempo de grande angústia como nunca antes. Mas surge a esperança. Muitos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os fiéis serão protegidos, entregues ao conhecimento e à sabedoria, e aqueles que perseverarem brilharão como estrelas para sempre. O anjo dá sinais precisos sobre o tempo do fim, e Daniel é fortalecido para compreender. Mesmo em meio a sofrimento, Deus reina, seu plano é perfeito e eterno. O capítulo termina com promessa de consolação. Aquele que é sábio entenderá, e os prudentes brilharão, mas o mal será julgado e o reino de Deus prevalecerá. Deus domina a história, levanta os justos, julga os ímpios e estabelece seu reino eterno. E Daniel, fiel até o fim, é testemunha de sua glória. E assim Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostram que a fé em Deus nos mantém firmes, mesmo diante de reis, leões e impérios. Até a próxima história da Bíblia.